Galera, alerta de absurdo completo, denúncia urgente. Aquela rede social laranja de vídeos curtos, o Kawaii, estava influenciando os seus criadores a falar mentiras pró-bolsonarismo. Em uma dessas tarefas que eu estou deixando aqui para você dar uma olhada, essa rede social deu uma missão, justamente para que quem fizesse o vídeo sobre esse tema mentiroso de que Bolsonaro poderia escapar dos processos, teria um bônus aí de alcance, o seu vídeo chegaria mais longe dentro da plataforma. A denúncia foi feita por mim, pelo companheiro Ivan e pelo companheiro Marcos Patrício. A agência Lupa, de checagem de fatos, publicou a nossa denúncia e até o Guilherme Boulos entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República para poder investigar aí o porquê que essa rede social fez isso. A gente sabe muito bem que a extrema-direita está alinhada sim com essas grandes empresas, principalmente com essas redes sociais, mas com essa cara lavadaça aí, igual o Kawaii fez, é mais do que absurdo. Essa agenda que as redes sociais estão tendo não é a agenda do povo. Vocês sabem muito bem disso, é a agenda dos próprios interesses, do dinheiro no bolso. Já bora compartilhar demais essa denúncia aqui, marca alguma autoridade aqui nos comentários, comenta aí se você usa a rede social, já recebeu alguma mensagem, que eu tenho certeza que não fui só eu e só os companheiros que fizeram a denúncia, que receberam aí essa tarefa para poder falar bem de Jair Bolsonaro, para poder passar um panaço para os crimes que Bolsonaro cometeu. Não esquece de me seguir para acompanhar mais conteúdo que nem esse, que aqui a gente denuncia esses absurdos sempre. Tamo junto, vamos pra cima, que aqui ninguém vai calar a gente. Galera, e eu que saí numa reportagem no site do UOL. Galera, graças a vocês estou ficando famoso, estou começando a aparecer em portais grandes de notícias. Eu vou contar essa história para vocês. Antes eu vou pedir que deixe um comentário para engajar, a curtir e compartilhe com o máximo de pessoas. E não foi só eu que apareci, apareceram também os companheiros Henrique Lopes e Marco Patrício, dois comunicadores aqui nas redes sociais. No começo da semana eu postei um vídeo dizendo para vocês que eu tinha feito uma denúncia contra a plataforma Quai lá na rede do Elon Musk, no X, por estar estimulando os criadores de conteúdos a postar vídeos com fake news para favorecer a turma do Bolsonaro e da extrema direita. No domingo eu recebi uma orientação da plataforma 2 vezes para postar um vídeo falando sobre um tal de vídeo ilegal que poderia anular os processos contra Bolsonaro, quando sabidamente esse vídeo não existe, é uma fake news. O companheiro Vinícius Betiol postou a denúncia no X, repercutiu bastante, e então a Gabriela, repórter da agência Lupa, uma agência de checagem de fatos ligada ao portal UOL, entrou em contato comigo para fazer uma entrevista. Eu topei, ela me ligou, dei uma entrevista que ficou muito bacana. Ela entrou em contato com o Henrique e com o Marco para checagem de fatos, eles confirmaram e ela fez uma matéria sensacional que eu recomendo inclusive a vocês que leiam, como o Quai manipula as notícias que ele quer que vocês recebam no feed, especialmente para entregar conteúdos de extrema direita. A matéria está muito completa, está muito boa. E outra notícia muito boa também referente a essa denúncia é que o Guilherme Boulos acionou a Procuradoria-Geral da República para investigar o Quai por esse tipo de prática. Então as coisas estão acontecendo e isso tudo graças a vocês que dão toda essa repercussão ao trabalho que a gente faz aqui. Então eu já peço a vocês que se gostam do conteúdo que eu produzo, quem quiser e puder apoiar o meu trabalho, qualquer valor aqui nessa chave estará me ajudando e muito. E se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Tamo junto e muito obrigado. Boulos denuncia escândalo golpista da rede social Caia PGR. Entenda. Perfil oficial da plataforma incitou criadores de conteúdo a promoverem ataques ao STF em troca de mais engajamento. Guilherme Boulos entra com representação na PGR contra a plataforma Cai por incitar ataques ao STF. O deputado federal Guilherme Boulos, PSOL-SP, protocolou nesta quinta-feira, 3, uma representação na Procuradoria-Geral da República, PGR, pedindo abertura de inquérito contra a rede social chinesa Cai. O parlamentar acusa a plataforma de ter incentivado, de forma deliberada e organizada, a produção de vídeos com ataques ao Supremo Tribunal Federal, STF, em troca de visibilidade. Segundo revelou o site Aos Fatos, o próprio perfil verificado do CAI enviou uma tarefa a criadores de conteúdo sugerindo a publicação de vídeos com a hashtag legal, em alusão ao julgamento que tornou Jair Bolsonaro réu por tentativa de golpe de Estado. A proposta feita pela rede era simples e escandalosa. Ao vincular críticas ao STF à hashtag, os vídeos ganhariam tráfego adicional de 5.000 exibições. Plataforma Cai impulsionou vídeos de Bolsonaro durante a eleição presidencial. O desafio fazia referência a um vídeo exibido pelo ministro Alexandre de Moraes durante a sessão do Supremo em 26 de março. Na ocasião, Moraes mostrou uma gravação dos atos de 8 de janeiro para rebater argumentos de que não teria havido violência naquele dia. A tarefa distribuída pelo CAI sugeria que esse vídeo seria ilegal e que poderia anular o processo contra Bolsonaro, mesmo sem qualquer base jurídica. Na representação enviada à PGR, Boulos afirma: estamos diante de um claro e grave ataque ao Supremo Tribunal Federal realizado de forma organizada, incentivada, fomentada e monetizada, com pagamentos e premiações divulgados pelo perfil oficial da plataforma de rede social Cai.
O deputado também acusa a empresa e seus responsáveis no Brasil de violarem a ordem democrática e de promoverem desinformação com motivações políticas. Para ele, o episódio configura uma tentativa de manipular o debate público e colocar em xeque decisões do STF que atingem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda segundo aos fatos, o desafio foi retirado do ar após denúncias e repercussão negativa. Em nota, o CAI afirmou que é totalmente apartidário e não endossa ou favorece nenhum candidato, partido político ou ideologia. Até o momento, não houve novo posicionamento da empresa sobre a representação na PGR. A rede social CAI incentivou produtores de conteúdo a atacar o STF e a defender Bolsonaro. Isso é inadmissível. Por isso, acionamos hoje a PGR pedindo investigação sobre a plataforma. A democracia brasileira se respeita, disse Boulos em publicação nas redes sociais. Pessoal, bomba! Olha só essa notícia, denúncia gravíssima. O Quai está clonando perfis de pessoas populares lá do TIC, da rede vizinha, e trazendo para cá sem a permissão do criador. Saiu uma reportagem na revista Piauí denunciando o Quai por ter um robô que clona os perfis e rouba todo o conteúdo lá do TIC e traz para cá sem a autorização do criador. Tem casos que eles roubam a foto do perfil, o nome, o conteúdo e até comentários. O Quai é uma rede de vídeos curtos, concorrente direto lá do TIC. Hoje o Quai patrocina o Clube Fortaleza e também o BBB, e no passado já patrocinou a Fazenda. Então o Quai está faturando muito dinheiro aqui no Brasil, milhões e talvez até bilhões, e praticando esse tipo de coisa. Agora a gente precisa esperar e exigir um pronunciamento do Quai, um pronunciamento por que eles estão fazendo isso. Recentemente, meu conteúdo foi taxado como conteúdo não original. Eu não sei se de repente não tem um perfil falso meu rodando aqui dentro da plataforma. Então, se vocês conseguirem achar algum perfil falso atrelado ao meu nome, por favor, me marquem, porque eu preciso saber. E eu exijo um pronunciamento do Quai. Fica aqui a minha indignação. Pessoal, olha o que a irresponsabilidade de Ibanez Rocha pode causar para o Distrito Federal. Dá uma olhada nesse vídeo aqui de baixo. E Brasília está com tanto dinheiro assim para comprar um banco por 2 bilhões de reais? Senador Cid, jabuti não sobe árvore. Ou o rio leva ou alguém coloca. 2 bilhões, Brasília não pode se queixar que não tem dinheiro, porque para você investir 2 bilhões num banco que nem balanço apresentou no final do ano passado, alguma coisa está errada nessa situação. E como eu posso falar sobre isso? Por que eu posso falar sobre isso? Porque como relator do arcabouço fiscal, eu privilegiei o Distrito Federal retirando o Fundo Constitucional. Mas tem aqui em discussão quais serão os reajustes anuais que serão dados para o repasse. E aí a discussão pode ser muito ruim para o Distrito Federal. O Congresso Nacional começou a questionar os recursos que a União repassa para o Distrito Federal através do Fundo Constitucional do Distrito Federal. São 25 bilhões para cuidar da saúde, da educação e da segurança. Mas Ibanez Rocha está pegando 2 bilhões, esbanjando dinheiro para salvar um banqueiro encrencado. Claro que o Congresso Nacional vai começar a questionar o repasse do Fundo Constitucional para o Distrito Federal. E isso vai comprometer o aumento das polícias, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros. Isso pode colocar em risco a educação do Distrito Federal e ampliar o caos na saúde pública do Distrito Federal. Ibanez tem a responsabilidade. Você está colocando em risco o Fundo Constitucional, o futuro do DF. Recue, pare com essa loucura de tentar salvar um banqueiro amigo encrencado com dinheiro do povo do Distrito Federal. Tem pipocado pesquisas sobre a avaliação do governo Lula e sobre o cenário presidencial para 2026. Um monte de pesquisa por aí sendo divulgada. Tá muito estranho esse movimento. Eu nunca vi tanta pesquisa de opinião sobre popularidade de presidente nesse período, faltando ainda tanto tempo para a eleição. Quando Bolsonaro era o presidente, nós não tínhamos esse volume de pesquisas. Isso aí claramente está deturpado. É uma questão que está evidente. Por que estão lançando tantas pesquisas nesse momento? O que essas pesquisas querem trazer é uma ideia de que Lula está extremamente mal avaliado, de que Lula não tem força para se candidatar à reeleição. É um projeto para tirar Lula da eleição no ano que vem.
É uma tentativa de fazer com que Lula se enfraqueça ou pense que não tem força, que o entorno de Lula tente convencê-lo que ele não deve ser candidato. A extrema-direita, juntamente com a burguesia, os poderosos, os donos do poder aqui no Brasil, sabem bem o quanto é difícil enfrentar Lula numa eleição presidencial. Meu povo, não entendo essa pesquisa. Vocês ainda têm dúvida? Claro que as pesquisas são compradas pelo mercado financeiro, pelos ricos. Vocês acham que esses jornais, essas televisões são pagas por quem? Pelo trabalhador brasileiro? Quem paga a televisão, o jornal, as pesquisas são os ricos, o povo do mercado financeiro. O mesmo que estava ali, se articulando para derrubar Lula. Vocês não acreditam em pesquisa, não. A pesquisa está no nosso sentimento, nossa sensibilidade. A pesquisa está em você que conseguiu emprego com Lula. A pesquisa está em você que conseguiu ampliar remédios no Minha Casa, no Farmácia Popular. A pesquisa está em você que recebeu casas do Minha Casa Minha Vida. Está em você que recebeu melhorias na sua cidade pelo PAC, pelo Plano Safra. A pesquisa não está nesses jornalecos aí que são comprados, pelo mercado, pelos ricos. A guerra é do trabalhador brasileiro contra os ricos e milionários nesse país, que detém jornais, pesquisas, televisão e rádio. Eles querem que a população trabalhadora continue pagando imposto, enquanto eles são privilegiados. Lembre, quem ganha acima de 50 mil no Brasil não declara imposto de renda, não desconta. Quem ganha menos, paga. Eles querem jogar carga tributária no trabalhador brasileiro. E para isso, eles estão unidos com a extrema-direita. Acorda, Brasil. Vamos parar de ser trouxa, né? O que eu falei para vocês sobre os institutos de pesquisa estarem alinhados contra o presidente Lula? Os super ricos estão contra o presidente Lula. Olavo de Carvalho, eu não o seguia, mas uma vez ele falou o seguinte: a minoria, que são os ricos, sempre vão comandar a grande massa, que são os pobres de direita, digamos assim, né? Fica ligado aí para eu ler aqui o resultado para vocês. Presta atenção, porque segundo a Datafolha aqui, Lula freia queda de popularidade e a aprovação sobe de 24% para 29%. Eu nem vou ler isso aqui, cara, porque isso aqui é uma grande comédia para mim. A gente sabe que o Ciro Nogueira se encontrou com os agentes da Faria Lima dentro do Banco BTG. Então isso aqui para mim é lixo. Não, e só para a gente não esquecer, a Genial Quest saiu com uma nova pesquisa falando o seguinte, que o Lula ganha de qualquer um no segundo turno. Mas isso não saiu na Globo News, não saiu na CNN, eles só falaram na primeira pesquisa. Eu vou colocar só uma parte aqui para a gente poder analisar de como esses institutos de pesquisa estão alinhados com o sistema financeiro, que são os donos de banco. Assim como o dono da Datafolha, que é dono do BTG. Fica ligado aí, presta atenção. Vocês querem ver uma coisa mudar nisso aqui? Olha lá, 49% desaprova o trabalho do Lula, do Executivo Federal. Conta 48% que aprova. Tá aqui, 48% aprova o Lula, 49% desaprova. Agora, como é que isso pode ser verdade? Porque na Argentina, o Milei está destruindo a economia do país. Segundo a CNN, ele tirou muita gente da pobreza, que não é verdade. Inclusive, houve manifestações dos idosos junto com os torcedores do River Plate, mais outros times de futebol lá na Argentina, e quebraram tudo. Tá? O Donald Trump está destruindo a economia dos Estados Unidos. E o Lula, por mais que ele venha fazer qualquer outra coisa, jogar dinheiro de helicóptero, isso aqui, na grande mídia, não vai mudar. E isso aqui, a Rede Globo vai falar sobre isso aqui hoje. Mas não falou na segunda pesquisa da Genial Quest, onde o Lula ganha de qualquer um. Não falou, não comentou nada. Então, para isso aqui mudar, o Lula tem que fazer o seguinte: não isentar as pessoas que ganham até 5 mil reais. Não isentar. E ajudar os super ricos. Ou seja, ele vai ter que mexer na Bolsa Família, mexer no BPC e mexer também na saúde
e na educação. É isso que a grande mídia quer, para que isso aqui mude, para que Lula ganhe força dos empresários do agro, né, dos super ricos. É isso que está acontecendo. Agora, o Lula, por quê? Porque o Lula está ajudando os pobres. Agora nós estamos em pleno emprego. Pleno emprego, a economia foi a 4ª do mundo que cresceu. Bolsa Família, pé de meia, assistências sociais, né, tudo funcionando redondinho. Então isso aqui para mim, ó, é falso. Essa pesquisa é falsa. Então ok, galera? Tamo junto aí. Nova pesquisa Quest, fresquinha, saiu ontem, gente. O Lula vence todo mundo nos cenários de segundo turno, né? Vence o Bozo, eu não sei nem porque eles colocam o Bozo, inelegível, futuro presidiário, numa pesquisa dessa. Mas enfim, ele ganha do Bozo, ganha da Michele Bolsonaro, que tem um histórico familiar bem questionável, ganha do Tarcísio, ganha do Marçal, ele ganha de todo mundo. Se juntar todos eles contra o presidente Lula, o Lula dá uma surra em todos eles no segundo turno das eleições do ano que vem, 2026. E aí esse povo todo vai ter que aguentar o presidente Lula até 2030, vai ter Lula até 2030, vai ser um chororô. Vai dar bolso afetivo pendurado no para-brisa de caminhão, vai dar bolso afetivo rezando de novo na frente do muro dos quartéis, Exército, Marinha e Aeronáutica, vai dar bolso afetivo, né, com o Cloud levando as filhinhas e as esposas pra manjar a rola de militar de baixa patente na frente dos quartéis. Será, gente, que a gente vai ver esse filme tudo de novo? Eu só sei que esse povo vai ter que aguentar o presidente Lula caladinhos até 2030. Segundo pesquisa Quest, popularidade de Lula tá ladeira abaixo, caiu mais vários pontos, chegando agora a incríveis 56 pontos. Mas na mesma pesquisa Quest, sobre as intenções de voto da população para 2026, Lula ganha de todos os candidatos possíveis da direita e bolsonarista. A Naninha, a Michele Bolsonaro, o próprio inelegível, Tarcísio e de outros. O que isso diz? Isso diz o seguinte: apesar da população estar insatisfeita com o governo Lula, provavelmente muito por causa do preço dos alimentos, eles ainda continuam confiando na escolha do Lula como o melhor presidente. Chola, Bolsonaro, chola muito. Aí vai ser uma pesquisa Datafolha sobre a popularidade de Lula. E o Lulinha, ó, só tá subindo. A popularidade de Lula aumentou 5 pontos. Acabou a narrativa.